Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos fazer bombas de chocolate. Para isso nós vamos usar os seguintes ingredientes: 250 ml de água, 125 gramas de margarina, uma pitada de sal, 150 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de ovos. Para o recheio, eu vou utilizar doce de leite com chocolate. Esse meu doce de leite com chocolate eu já comprei pronto, tá? Mas vocês podem utilizar também o creme de baunilha e o doce de leite. Eu vou colocar na descrição a receita da bomba, todos os ingredientes e também dos recheios. Vou precisar de mais ou menos 300 gramas de chocolate derretido. Esse meu chocolate, ele já tem uma porcentagem de chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Eu já compro desta forma, mas vocês podem também utilizar o chocolate ao leite, uma porção de chocolate ao leite e misturar com uma porção de chocolate meio amargo. Pode ser 150 gramas de cada. E aqui eu tenho granulado para colocar por cima da minha bomba. Vou utilizar também um saco de confeiteiro com um bico pitanga número 5, tá? E uma forma para colocar as bombas. Eu vou mostrar para vocês quando eu colocar as bombas para assar. Aqui eu deixo sempre a forma virada deste lado, né? Da parte do fundo para cima. Então vamos lá. Vou levar primeiro a água, a minha margarina e a minha pitada de sal. Pessoal, é só uma pitada de sal, tá? Aqui tem mais, é só para vocês verem a quantidade aqui mais ou menos de sal. A farinha e os ovos eu vou utilizar depois. Primeiro eu vou levar essa mistura para o fogo, vou deixar ferver, vou acrescentar a farinha. Depois que esfriar, vou colocar os meus ovos. Vocês vão ver todo o processo. Então vamos lá que eu vou levar ao fogo. Aqui a minha mistura já ferveu, tá? Eu vou jogar a minha farinha de trigo e vou mexer até dar o ponto de massa de coxinha. E a minha massa vai grudar todinha da panela. Bom, pessoal, depois que a minha massa já engrossou aqui, né? Já está desgrudando da panela, eu deixo cozinhar por uns 5 minutinhos. De 4 a 5 minutinhos, tá? Aí eu vou colocar num refratário para esfriar e depois misturar os ovos, ok? Vou deixar então aqui no refratário a mistura da farinha, do sal, tá? Da água e da margarina que eu levei ao fogo e formou a massa. Vou deixar esfriando para depois colocar os ovos. Bom, pessoal, agora já é o momento de colocar os ovos, tá? Eu vou colocar devagarzinho. Eu falei pra vocês 250 gramas de ovos. Se não tiver como pesar os ovos, tá? Mais ou menos 5 ovos. Depende aí do tamanho dos ovos. Eu vou colocando aos poucos. E mexer bastante, tá? Para dar o ponto. Não coloquem os ovos todos de uma vez.
mais 2 ovos. Vocês podem bater na batedeira também, tá? No batedor raquete. Porém, eu gosto de mexer a mão, porque eu tenho muito medo de perder o ponto da massa. Porque se bater muito, ela pode ficar mole, tá? Ó, eu vou colocar todos os meus ovos. Então, esse é o meu ponto, ó. Ela cai da colher, porém demora. Tá? Esse é o ponto da minha massa. Vou colocar no saco de confeitar. Esse meu saco é pequeno. Na verdade, o tamanho dele é médio, mas é pequeno para isso. Tá? Eu gosto do maior, do tamanho G. Então, eu vou fazendo aqui aos poucos. Lembrando, bico pitanga número 5. Não preciso untar a minha forma, porque tem bastante margarina na massa. Então, eu venho aqui, aperto e volto. Dou um espaço entre elas, desta forma. Dou espaço porque elas vão crescer, tá? Lembrando que o forno é pré-aquecido, 10 minutinhos antes. Eu deixei ali a 180, 200 graus. Estou assando no forno elétrico, mas pode ser no forno convencional. Eu vou terminar de fazer aqui, aí já mostro pra vocês aqui. Já terminei de modelar as bombas, coloquei também em uma outra forma, desse tamanho deram 23 bombas. Vocês podem fazer tamanho maior também, tá? Que nem aquelas de padaria, ela fica maior. E o forno a 200 graus, nós vamos deixar mais ou menos uns 25 minutos, até que ela cresça e fique bem douradinha, tá? Se não deixar ela chegar no ponto do forno, ela murcha e não dá pra fazer, não vai ficar com uma crocância, tá? Pessoal, a bomba já está assada, tá? Olha como que ela ficou. Deixa douradinha, quiser deixar até mais douradinha, pode deixar, tá? Agora chegou o momento de rechear. Bom, se vocês tiverem aí a manga, né, o saco de confeitar e o bico, esse é um bico pitanga número 3, pode ser até menor, tá? O 2 ou 1, pra rechear fica melhor. Se tiver, melhor. Eu prefiro rechear dessa forma. Se não, vai rechear com uma colherzinha de chá ou de café, tá? Primeiro eu pego uma faquinha, olha, corto, já tá bem, né? Ela fica oca por dentro. Venho aqui com o meu bico e coloco o recheio. Simples, tá? Eu coloquei um prato forrado com papel alumínio pra colocar, porque nós vamos passar no chocolate e depois levar ao freezer. Por que eu vou levar ao freezer? Porque esse meu chocolate que eu coloquei aqui pra vocês, ele é nobre, ele não é um chocolate hidrogenado, então precisa ser temperado, né?
Então, eu levei ao micro-ondas na potência 40, fui colocando de 30 em 30 segundos até derreter, tá? O hidrogenado, fracionado, não precisa. Você é só derreter, não precisa dar choque térmico, nada. E aí é só passar a bomba de vocês e depois deixar secar. Eu, como ao meu paladar, né? Eu não gosto do chocolate hidrogenado, fracionado, eu uso o Nobre, ok? Então eu recheei. Aí como eu faço? Eu venho aqui no meu chocolate, eu passo somente na parte de cima, tá? Eu vou colocar duas aqui pra vocês, só pra eu explicar. Assim. Vendo, ó, com a manga é mais fácil, porém, dá pra rechear com a colherzinha. Tá? Assim. Tira o excesso. Vou fazer aqui de duas formas. Ou eu posso jogar o granulado por cima. Tá? Ou eu posso usar também, utilizar uma colher. O chocolate tem que estar bem molinho, tá? Se ele endurecer um pouco, leva novamente ao micro-ondas. E eu posso também estar trabalhando ele assim. Só que para eu trabalhar ele assim, eu vou deixar ele secar um pouco primeiro, tá? Eu só fiz assim para vocês verem. Vou levar ao freezer essas duas bombas, aí eu mostro o processo para vocês aqui da decoração desse de cima. Esse daqui eu levei ao freezer só para mostrar para vocês, tá? Mas, ó, se vocês perceberem, também já fica, tá? A decoração. Deixa eu passar novamente. Depois que ele gelou um pouquinho, eu passo o chocolate, né? Faço esse movimento e levo ao freezer novamente. Só até endurecer, tá? A decoração dele. Pessoal, já tirei do freezer essas duas bombas, né? Que eu fiz pra vocês verem como que fica a decoração. Aqui eu já tenho as bombas que eu já recheei, tá? Eu vou terminar de passar novamente só pra vocês verem como fica. Como que a gente faz, né? Estão recheadinhas. Então, só na parte de cima, tira um pouquinho o excesso e vai colocando no prato. Na parte de cima. A bomba que eu decorar com o granulado, eu já posso jogar o granulado. Tem que jogar antes dela endurecer no freezer. Tá? A outra decoração eu levo pro freezer, tiro, faço os riscos e depois volto um pouquinho só pro freezer. Deixa eu falar para vocês novamente sobre o recheio. Esse meu recheio é um recheio de doce de leite com chocolate. Eu já comprei pronto, tá? Foi uma lata de 800 gramas, então já vem prontinho. Mas vocês podem utilizar ou o creme de baunilha, que eu vou deixar na descrição, a receita, ou o doce de leite. Eu gosto de cozinhar a lata do leite condensado por 35 minutos. Depois que pegou a pressão, né, a panela de pressão pegou a pressão, 35 minutos. Ele fica mais saboroso e uma boa consistência. Nada impede que vocês usem mesmo o doce de leite pronto. Eu prefiro dessa forma, tá? Então aqui, deixa eu jogar o granulado em algumas. Eu já vou levar ao freezer. Se for a lata do leite condensado, né, cozinhar, 2 latas, tá, pessoal? Para essa quantidade de bomba, eu tenho 23 bombas, né, a minha receita
rendeu 23 bombas. E se vocês quiserem aumentar a receita, pode dobrar a receita, tá? Agora eu vou levar ao freezer somente até endurecer o chocolate, tá? Tirar aqui para ela não grudar. Bom, pessoal, ó, as bombas já estão aqui, já eu tirei do freezer. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu embalo elas, tá? Eu tenho aqui uma forminha de tortinha, tá? De tortinha de morango. E aqui, toalhinhas, tá? Aquelas toalhinhas que a gente coloca em forminha de brigadeiro. Só que essas são maiores pro tamanho da forminha. Então, eu coloco a toalhinha. Não precisa da toalhinha também, tá? Vou fazer uma aqui sem a toalhinha. Ó, eu coloco assim. Ou se quiser também, se preferir, colocar a toalhinha por baixo. Vou colocar elas aqui. Pode ser com toalhinha ou sem toalhinha, tá? Só quis mostrar pra vocês a toalhinha, porque se é pra uma festinha, fica bem bonitinho. As bombinhas podem ser feitas menor ou maior, que eu falei pra vocês, né? Tamanho que vende, costuma vender em doceria, padaria. Bom, aqui já estão finalizadas, tá? Eu vou cortar uma pra vocês verem como fica por dentro. Quem não gosta, né, do chocolate ao leite, também pode usar chocolate branco. E para fazer os detalhes, também pode usar o chocolate ao leite para cobrir, né? Aqui, na verdade, tá misturado, né, ao leite e meio amargo, assim não fica tão doce. E fazer os risquinhos, né, a decoração com chocolate branco. Vou botar aqui para vocês. Ó, vocês podem ver que a quantidade de recheio, né, é suficiente. Tá, pessoal? Bom, esse é o vídeo de hoje, né, nossa bomba de chocolate. Todos os ingredientes que eu falei para vocês, dicas de recheio, estarão na descrição. Se vocês gostaram, compartilhe esse canal com amigo, com familiar. Deixe um like. Ativa o sininho para os próximos vídeos, tá? Um grande beijo e muito obrigada!